Na década de 1940, foi proposto um modelo psicológico que de alguma forma ajudasse-nos a entender a motivação humana. Diga comigo, motivação humana. E ela foi proposta por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que criou-se e conhecida também como a pirâmide de Maslow. Todo ser humano, segundo eles, tem uma série de necessidades que variam desde urgências a coisas de importância. Algumas que são básicas, necessidades básicas, e outras que são para sobrevivência, e outros que conduzem à realização pessoal. E quando você olha para essa pirâmide de Maslow, aí está diversificado cada necessidade que todo ser humano, de alguma forma, ele busca ser atendido a essas necessidades. E qualquer pessoa que entende esse princípio, ajuda pessoas quando você ajuda elas a atingirem essas necessidades. E essas necessidades que todo ser humano tem e precisam serem atendidas são necessidades fisiológicas, que é a base da pirâmide, que é a primeira necessidade de um ser humano. Tem a necessidade de segurança, que também tem a ver com a necessidade social e de pertencimento, de fazer parte de um grupo. Tem as necessidades de estima, que é de autorrealização, onde você se encontra no topo da pirâmide e que você busca isso, uma realização pessoal, como propósito, como sentido da vida. E basicamente nós podemos dividir essa necessidade em 3 partes: em provisão, proteção e propósito. Por isso que o título da mensagem de hoje é a presença que gera provisão, proteção e propósito. Feche os seus olhos. Amado e querido Espírito Santo, como é bom estarmos aqui contigo. Muitos aqui, Senhor, levantou cedo, antes mesmo que o sol houvesse raiado, para estar contigo, mesmo com esse vento frio. Eles tiveram o prazer de estar contigo, te adorando, abrindo o coração e ouvindo a tua voz. Pedimos que a tua presença, que já é palpável neste lugar, flua como um rio de águas quentes neste lugar, tocando e transformando milhares de pessoas, seja pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, ou quem está aqui no presencial. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado nessa série de mensagens, na segunda temporada dela, sobre o enigma do tabernáculo. Como os elementos que faziam parte do tabernáculo têm a ver com a minha vida e com a sua vida no nosso cotidiano. A cada mensagem nós estamos desvendando esses elementos e como eles se aplicam à nossa vida. E nesse exato momento hoje nós chegamos em um ponto muito importante, onde nós passamos pelo pátio, e no pátio nós encontrávamos o altar do sacrifício, que com uma escolha consciente, uma entrega voluntária, nós passávamos pela bacia, que também tinha um significado, que é a palavra. E depois nos dava acesso ao santo lugar. E nesse santo lugar tínhamos a mesa dos pães da proposição, o candelabro, e todos eles têm um significado. E na semana passada nós passamos pelo altar do incenso, e o que isso significa para nós. E nós estamos prestes agora a passar a cortina que nos dá acesso ao Santo dos Santos, que é o ápice do tabernáculo, que é onde se encontra a arca da aliança, ou a arca do concerto. A pergunta é: será que ela era apenas um elemento antigo, que fazia parte de um tabernáculo e de uma história antiga? Apenas uma peça de ouro que foi deixado no passado, na história? Mas antes de nós entrarmos para entendermos todo o significado dela, o que significa ela, o que contém nela para nós hoje, eu quero entender com vocês a finalidade de Deus construir o tabernáculo e enviar com eles a arca.
Êxodo capítulo 25, versículo 10, versículo 11, versículo 17 ao 19. Acompanhe comigo na projeção ou aplicativo, na versão da Bíblia que você mais preferir. Diz assim: diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloque um remate de ouro. Versículo 17. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. E agora o versículo 22, que é muito importante para nós nesse momento. Ali, vamos ler juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Ali eu me encontrarei com você. Interessante é que esse elemento do tabernáculo, a arca, deveria ser carregada sempre à frente do povo. Ela não era simplesmente uma peça qualquer. Ela não simplesmente deveria ser carregada com o povo. Deus dá um direcionamento e diz: a arca precisa ir sempre à frente do meu povo. E ela representava a presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. A arca representava o ponto de contato com o ser humano, que era por onde Deus falava com o seu povo. Josué capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim na linguagem de hoje, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, o que é para fazer? Arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Veja ela de longe, siga ela, porque o caminho que vocês irão passar, vocês nunca passaram por ela. Ou seja, a arca da presença de Deus sempre vai abrir novos caminhos por onde você jamais passou. A importância de nós estarmos olhando sempre para a arca. O que eu estou mostrando para vocês é que o povo deveria seguir a arca, e essa peça de ouro, ela deveria ir à frente. Agora preste atenção nisso. Olhando para a história de Israel, Deus manda construir uma arca como um lugar de encontro de Deus com o seu povo, mas também de provisão, proteção e destino durante toda a jornada da terra prometida. Agora preste atenção nisso. O tabernáculo com todos os elementos, mas se ele não tivesse a arca dentro dele, o tabernáculo seria apenas uma tenda velha no deserto. Mas quando ela era colocada no centro do tabernáculo, afinal de contas ela era a primeira peça a ser colocada quando ele era montado, tornava aquela velha tenda em um tabernáculo, a habitação de Deus. Guarde isso. A arca tornava especial, pois era o lugar onde Deus escolhia descer sobre os 2 querubins, e tem todo um significado. Por que 2 querubins? Por que esses 2 querubins tocavam suas asas uma na outra, formando uma só peça? Nós vamos falar isso nos próximos domingos, mas hoje eu quero me ater ao processo que a arca era usada. Deus, conhecendo o ser humano e as suas necessidades, Ele atende a necessidade do ser humano, gerando provisão, proteção e propósito, destino. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre a presença que gera uma provisão sobrenatural. Durante toda a jornada dos israelitas até entrarem na terra prometida, a sua provisão, durante todo o processo, foi feita de forma sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. O que é sobrenatural? Além do comum, além do natural, aquilo que a razão não explica, aquilo que o meu raciocínio não consegue entender. Deus
prover de forma sobrenatural. Deus não deixou o seu povo só no processo. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 16, versículo 11 ao 14. E o Senhor disse a Moisés: eu ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Diga comigo assim: comer carne e se fartar de pão. Assim eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E no final da tarde aparecerão cordonizes. Ou seja, de onde eles menos imaginavam, vai aparecer carne para eles, que cobrirão o lugar onde eles estavam acampados ao amanhecer. Ou seja, não vai só aparecer, vai cobrir o lugar onde eles estão. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto, que era o pão, que era o maná, chamado de maná. Ou seja, Deus, para liberar uma provisão para mim e para você, Ele não precisa de uma metodologia, Ele não precisa de alguma lógica para enviar provisão para os seus filhos, da qual eles precisam, porque a provisão que vem de Deus sempre será de forma sobrenatural. O nosso maior problema sempre foi racionalizar e tentar entender a forma como Deus faz as coisas. E quando você tenta entender, você está tentando limitar Deus, você não enxerga o favor sobrenatural de Deus. Você precisa entender que até mesmo os seus clientes, aqueles que levam até você, os recursos que chegam até você, vêm de Deus. Ele cria os meios e os caminhos até chegar em você. Ou é alguém que indicou, ou alguém que se lembrou do seu nome. E Deus de forma sobrenatural conduz o caminho para que os recursos de forma sobrenatural cheguem até você. Isso sem dizer os recursos que nem mesmo você está esperando e cai na sua conta. Alguém simplesmente lembra de você e paga uma conta que estava esquecida. São recursos que Deus levanta e envia até você. Agora precisa entender uma coisa: se Ele cria os meios para chegar até você, tudo que eu e você precisamos é confiar que Ele é a fonte da nossa provisão, que era o que acontecia com esse povo. Deus precisava que eles entendessem e confiassem que Deus de forma sobrenatural sempre ia cuidar deles. Então veja, quando eu devolvo, quero abrir um parênteses aqui sobre dízimos e ofertas, preste atenção. Quando eu devolvo a Deus o que é de Deus, os 10% que eu separo para Deus, quando eu tenho como prioridade, quando cai um recurso na minha conta, e eu separo os 10% e dou a Deus o que é de Deus, e os outros eu faço investimento, ou eu multiplico, ou eu faço o que tenho que se fazer, ou pagar as contas, eu estou dizendo a Deus: Deus, obrigado por me enviar esse recurso. Obrigado, e eu confio em Ti, porque Tu és a minha fonte de provisão, e está aqui a sua parte, e eu sei que o sobrenatural sempre vai vir sobre a minha vida. Então quando eu dou a Deus o que é de Deus, eu estou declarando: eu confio no Senhor como a minha fonte de provisão. Agora preste atenção, Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Diga comigo: Deus, diga bem forte, Deus não precisa do meu dinheiro. Por quê? Porque Ele é dono do ouro, da prata e de todos os recursos. Se Ele quiser, Ele faz brotar dinheiro de onde Ele quiser. Por que então Ele estabeleceu um princípio dos dízimos e das ofertas? Para trabalhar o meu coração e o seu coração a aprender a confiar nele. Não é sobre Ele, é sobre eu confiar nele. Quem está entendendo? Agora olha só que interessante, Êxodo 25, versículo 1 e 2, e eu acho interessante que quando Deus vai construir o tabernáculo, Ele faz questão de levantar uma oferta. Deus poderia fazer brotar o ouro, Deus poderia fazer aquela arca aparecer, sim ou não? Deus poderia simplesmente fazer assim, estalar dos dedos e dizer assim: haja um tabernáculo bem desenhado para vocês, e haveria um tabernáculo bem desenhado para eles. Mas Ele faz questão de os homens construírem o tabernáculo, mas Ele tem um critério. Qual era o critério? Êxodo 25, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés. Quem está dizendo a Moisés? Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Quando fala de oferta e dízimo, é engraçado que a igreja fica oferta. Tem uns que nem fala, tem dificuldade, né? A mão já fica na carteira com medo. O pastor vai pedir oferta hoje. Não vou, relaxa. Nós não precisamos do seu dinheiro, nós precisamos do seu coração generoso.
Você dá quando você sente no seu coração, amém? Por isso nós estamos construindo algo relevante nessa cidade. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Agora olha que interessante. Receba de todo aquele cujo coração esteja compelido a dar. Aquele que ficar reclamando, aquele que não quiser, aquele que ficar, mas eu não vou dar isso, não receba desse. Por quê? Deus quer a oferta para construir um tabernáculo de quem está com o coração generoso a dar. Perceba isso. Olha esse outro versículo, capítulo 36, versículo 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário. E o povo, olha que incrível, já tinha feito, já tinha construído, e o povo continuava a trazer obrigatoriamente as ofertas manhãs após manhãs, não é isso? Obrigatoriamente, diga, voluntariamente. Só dá quem é voluntário, quem é generoso. Quem está me entendendo? E aí, agora preste atenção numa coisa aqui. Uma atitude de confiança e obediência te dá acesso à provisão em abundância, proteção diária e destino certo. É quando eu confio, tenho uma atitude de confiança, de fé, que me dá acesso à abundância, que me dá acesso à proteção, porque a arca significava também proteção, nós vamos falar mais sobre isso, significava que ela ia conduzir eles até a terra prometida, que era um destino certo. Quem é generoso, quem confia em Deus, sempre terá provisão, proteção e destino certo. Por isso o povo de Israel não poderia recolher mais do que o maná, um pouquinho mais para o outro dia. E eu achei interessante isso, porque lendo o texto, diz assim, olha, nós vamos dar maná para vocês todas as manhãs. Quem quiser pegar a mais, aí eu vou pegar um pouquinho a mais porque está sobrando, vou guardar para amanhã. Olha o que vai acontecer. Guarda isso, a falta de confiança faz com que a abundância se torne em escassez. Toda vez que eu não tenho uma atitude de confiança e obediência a Deus, eu posso até ter um recurso em abundância nas minhas mãos, aquilo que é abundância vai desaparecer das minhas mãos. É a Bíblia que está dizendo, olha aqui, Êxodo 16, versículo 19 ao 21, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia alguns deles não deram atenção ao pastor Moisés, da Oxigênio lá do deserto, e guardaram um pouquinho, até a manhã seguinte. Olha isso, mas aquilo criou bicho, e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Eu não vou mirar contra vocês, fiquem tranquilos. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Deus queria ensinar, eu sou o seu provedor. Todas as manhãs eu vou dar a sua porção. Você só tem que confiar. Não guarde para amanhã. Porque se você guarda para amanhã, você está querendo fazer do seu jeito e você não está confiando que eu vou te dar de novo. Quando você não dá a Deus o que é de Deus, quando você não tem uma obediência a Deus, quando você não confia em Deus, você está querendo fazer as coisas do seu jeito. E aquilo que está na sua mão vai desaparecer por falta da confiança em Deus. Veja que é algo espiritual. Por isso, sempre que você não confiar, você verá o que está em suas mãos desaparecer, pois a desconfiança tem a sua raiz no medo. Por que eu desconfio? Porque eu tenho medo que me falte. Se eu tenho medo que me falte, é porque eu não tenho certeza de que quem me prometeu que vai me dar amanhã, vai falhar comigo. É uma afronta a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, Deus ele não é filho do homem para que minta ou ele se arrependa do que ele tenha dito. Se ele disse que vai fazer algo, ele irá fazer. Se eles queriam pegar e guardar, é porque aquela provisão, ela vinha mais do que o suficiente. Sim ou não? Ué, se eu pego a minha parte, o Eliel pega a parte dele, o Marcos pega a parte dele, cada um aqui pega a sua parte para amanhã, era para ter acabado. Mas por que tinha pessoa que queria pegar mais para o outro dia? Porque tinha mais que suficiente. A provisão de Deus sempre vem mais do que o suficiente. Mais que o suficiente.
Números capítulo 11, versículo 31 e 32 diz assim: depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros. Imagina 90 centímetros assim, carne espalhada por todo o acampamento, espalhando-se em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu a codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Quando Deus envia provisão, Ele sempre vai enviar além do que você imagina. Durante 40 anos no deserto, as roupas e os calçados deles não envelheciam, não se desgastavam. A palavra de Deus diz que esse foi um milagre de preservação divina para garantir que eles tivessem o suficiente até chegar ao final do processo. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Se a terra que Deus tem como destino é superabundância sobre a sua vida, relaxa, porque enquanto você está no processo, Ele vai garantir que você tenha mais que o suficiente até você chegar no seu destino certo. Não é incrível isso? Nós ficamos com medo, mas o medo não gera confiança. Imagine você se vestir todos os dias com roupas que nunca se desgastam, que você não precisa ir lá e trocar, e simplesmente os calçados cresciam nos pés. Apesar das condições desafiadoras do deserto, frio, calor, quente, exaustão, Deus prometeu também preservar a saúde do seu povo. Êxodo capítulo 23, versículo 25 diz: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, e tirarei a doença do meio de vocês. Vocês vão chegar intactos na outra ponta, durante o processo. Agora escute, um só ato de confiança te dá acesso ao cuidado de Deus, mas o medo te coloca em uma posição de sempre buscar recursos e se proteger para encontrar o seu destino. O medo te faz correr atrás dos seus próprios resultados, gerando frustração, desgaste emocional e físico, porque você tem que produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Mas quando eu entendo o que Ele faz por mim, eu faço a minha parte e confio que Ele gera o resultado. Segunda coisa, a presença que gera proteção sobrenatural. Como assim, pastor? A arca também, ela era tida como a presença de Deus, e onde ela estava, havia proteção. Os inimigos de Deus, do povo de Deus, eles tinham medo. Quando eles vinham de longe, porque naquela época eram batalhas de arco, flechas, espadas. Quando eles viam de longe o exército de Israel vindo com as suas bandeiras, e a arca do concerto no ombro dos levitas sendo carregada na frente, eles falavam assim: tememos porque o Deus terrível está com o povo deles. Era vitória garantida. Olha o que diz em 2 Samuel 5:24: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Perceba que Deus pede para eles esperarem um sinal. Mais uma vez um ato de confiança. Fica aqui atrás das amoreiras. Quando vocês, fiquem em silêncio, quando vocês ouvirem o som dos meus passos passando por cima das amoreiras, significa que eu já estou à frente de vocês, podem ir. Em outra palavra, não deem nenhum só passo se vocês não têm certeza que eu estou à frente de vocês. Muitas vezes, sabe por que a gente sente dificuldade e frustração? Porque a gente sai, vai para a batalha, e a gente nem sabe se Deus está conosco naquelas batalhas. Porque se Deus está com você na sua batalha, ela já está vencida. Então para que eu entro em batalhas, pastor? Só para aprender no processo e te fortalecer. Os inimigos de Israel tinham medo. Quando Deus está no devido lugar dele, sendo a prioridade em sua vida, o seu silêncio faz ouvir os passos do Senhor indo à sua frente para te defender. Muitas vezes em uma situação, tudo que você precisa é ficar em silêncio, e ninguém entende nada, porque espera que você se defenda, espera que você faça alguma coisa, espera que você desbrave, que você fale, e que você não sei o que. E muitas vezes você só tem que simplesmente
de repente você vê o resultado. Salmo 91, versículo 1 ao 8, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não o atingirá, nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Terceira coisa, a presença que gera um destino sobrenatural. Ela gera provisão, ela gera proteção e ela gera um destino. Quando Deus envia Moisés ao Egito para tirar aquele povo do Egito da escravidão, ele diz àquele povo que iria dar um futuro brilhante a eles e aos seus filhos. Vocês terão uma nação, vocês terão uma terra, vocês terão identidade, onde vocês vão poder plantar, e a terra que eu estou enviando vocês, ela emana dela leite e mel, ela tem fartura, ela tem abundância. O destino que Deus tem para os seus filhos sempre será mais brilhante do que eles podem imaginar, sempre há algo em abundância, mas tudo que eles precisam fazer é obedecer o chamado, obedecer e confiar. Deus faz um chamado ao povo através de Moisés, através do seu líder. Caberia a eles atender o chamado ou ficarem no Egito. Os israelitas estavam sendo transportados para uma terra de abundância. Não era comum, era algo fora do comum. Números capítulo 13, versículo 23 e 24. Quando chegaram ao vale de Escol. Não é a cerveja Escol. Senão alguns irmãos já vão sair daqui. Não, é de Deus a Escol. Cortaram um ramo na qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, ou seja, 2 homens precisaram carregar um só cacho de uva, de tão grande que era. Colheram também romãs e figos, e aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa dos cachos de uvas que os israelitas cortaram ali. Ou seja, tudo que nós precisamos é aprender a confiar na voz de Deus. O seu chamado não deve nos causar pânico, porque todas as vezes que Deus tirar você de um lugar, Ele vai exigir a sua fé, Ele vai exigir confiança. Não é tudo certinho, não, simplesmente pisa aqui porque está tudo certo. Você precisa confiar, porque os caminhos de Deus sempre são sobrenaturais, é fora do comum. Por mais que não faça qualquer sentido a nossa lógica, a nossa razão, nós precisamos, ou que você não consiga compreender, se Deus disse, Ele já abriu caminhos onde não tinha caminhos, e Ele já fez nascentes dar o seu fruto. Eu costumo dizer que para onde Deus aponta, Ele dá provisão. Se você está em um lugar que não tem provisão, talvez seja porque Deus não está mais ali. Deus pega o seu rosto e faz assim: é para cá agora a direção. Atender ao chamado da sua presença é a certeza de que chegaremos ao destino prometido, acompanhados pela provisão, pela proteção e por um destino certo, um propósito. Tudo que nós precisamos é voltar àquela pureza da confiança. Agora, vamos aplicar isso para o nosso corpo. Se o tabernáculo é o corpo, eu sei que tem muitas pessoas vindo aqui, quero ver o que o pastor vai falar essa semana. Se nós estamos olhando para o tabernáculo e ele é o nosso corpo, a arca seria um ponto de contato, de encontro entre nós e Deus. Um lugar onde Deus fala com você e você ouve, porque a voz de Deus trará à existência provisão sobrenatural, proteção sobrenatural e destino sobrenatural. Moisés entregava a necessidade dele a Deus, do povo a Deus, e Deus falava, e quando Deus falava, vinha a proteção, vinha a provisão e vinha o cuidado, vinha a direção. Como assim, pastor? Como que o tabernáculo, aquela velha tenda, é o nosso corpo? Vamos lá, alguns detalhes. Vamos olhar para essa imagem que você está vendo aí do tabernáculo. Nós somos 3 em um: corpo, alma e espírito. Pátio, santo lugar e o santo dos santos. O corpo
é onde nós fazemos as coisas, é onde está relacionado com as nossas ações. Por isso que você precisa oferecer o sacrifício, uma decisão consciente, uma entrega voluntária. Eu preciso lavar as mãos. Quando você entra no santo lugar, que é o ambiente da alma, é o consciente, as emoções, é os sentimentos, é os pensamentos, é a renovação da mente. Nós já falamos isso, não vou voltar nesse assunto aqui. Quanto mais consciente você estiver, mais do Espírito, que é a parte do Espírito, o eu sou, que é o próprio Deus, está. Se na alma, no nível da alma, eu estou fazendo as coisas com Cristo, no Santo dos Santos, não sou eu mais que faço, é eu e Ele somos um só, e é Ele que faz através de mim. Por isso que Jesus vai dizer, ou vocês creem pelo menos pelas palavras que eu estou dizendo, creem pelo menos pelas obras que eu estou fazendo, porque eu e o Pai somos um. Ele estava em um lugar que Ele quer que eu e você estejamos. Eu vou para um lugar, preparar-vos um lugar para que vocês estejam onde eu estou também. A ciência diz consciente, inconsciente, subconsciente. Outros cientistas da psicologia vão dizer cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Podemos ver a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também podemos ver presente, passado e futuro. O pensamento começa no Pai, lá no Santo dos Santos. Depois ele vem para a palavra tomou forma humana e viveu entre nós. E quando você fala, vem a existência. Em síntese, esses próximos versículos expressam a vontade de Deus e o motivo pelo qual Ele pede a construção do tabernáculo. Êxodo 25:8, os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar, onde? No meio deles. Capítulo 29, versículo 45 e 46, morarei no meio do meu povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Agora deixa eu mostrar algo interessante para vocês. Preste atenção nesse texto. É importante agora você prestar atenção, ok? Não que não era para você prestar atenção antes, né? Êxodo 19, versículo 1 ao 3. Aí alguém vai falar assim, não, agora eu posso falar. Agora eu posso prestar atenção. Parte A do versículo, do capítulo 19, versículo 1 ao 3. Leia comigo. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Quando foi que se deu esse texto aqui, esse fato? Dois, estão prestando atenção. Diga comigo, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. 3 meses quando eles haviam saído do Egito. Agora vamos lá para o capítulo 40, versículo 17. Assim, o tabernáculo, e aí quando Moisés subiu lá, Deus dá a direção para ele fazer o tabernáculo, ok? Aí o capítulo 40, versículo 17. Assim o tabernáculo foi armado, quando? Tem alguém comigo aqui hoje? O tabernáculo foi armado no dia 1 de janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Quanto tempo levou para o tabernáculo ser formado? Quanto? 9 meses. Descobrimos que o tabernáculo levou aproximadamente 9 meses para ser construído. Após esses 9 meses, ele se tornou a habitação de Deus. Algo parecido com a gestação humana. E algo interessante agora é a formação do tabernáculo, porque Deus fala assim, agora você vai montar ele está pronto. Mas você não vai montar de qualquer jeito não, viu Moisés? Não vai colocar bacia misturada com sacrifício, não, tem uma ordem. Olha o que o texto diz. Disse o Senhor a Moisés, armem o tabernáculo, a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês, 9 meses. Coloque nele o que primeiro? A arca da aliança, e depois faça o que? Proteja com véu, guarda isso, proteja com véu. Depois traga a mesa, arrume sobre ela tudo que lhe pertence, que é a mesa dos pães da proposição. Depois traga a arca, o candelabro,
e coloque as suas lâmpadas, põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Depois coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encha de água, arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Em uma gestação, o primeiro órgão a se formar durante o desenvolvimento embrionário é o tubo neural, que se desenvolverá posteriormente para formar o cérebro e a medula espinhal do bebê. E o tubo neural se forma antes da formação da placenta durante o desenvolvimento embrionário. Nesse estágio, o embrião é uma pequena estrutura chamada de disco embrionário trilaminar, que é composto de 3 camadas. Diga comigo, 3 camadas de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. É a camada de ectoderma que dará origem ao tubo neural. Agora olha o detalhe: após a formação do tubo neural, formou o tubo neural, que vai virar então o sistema nervoso, ele se fecha e começa a se desenvolver para formar o sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal. A formação de tubo neural se fecha, e isso me chamou a atenção, porque o texto que nós lemos diz que depois de colocar a arca, cubra ela com véu, fechando ela, isolando ela. Depois monte os outros órgãos. Isso me lembra a formação do corpo humano. Agora que sabemos que o nosso corpo é o tabernáculo, lugar da habitação de Deus, que a arca é a que fica lá dentro do Santo dos Santos, é o lugar de encontro, onde Ele se manifesta e fala conosco. Aí alguém já está falando: pastor, fala logo onde é a arca, para eu saber onde que Ele fala. Calma, não perca os próximos domingos. Quando nós temos essa arca, esse lugar de encontro com Deus, nós podemos entregar a Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Não é que Ele vai cuidar, Ele já cuidou. Sabe o que isso significa? Que tudo o que você precisar daqui até o seu último dia de vida, Ele já proveu. E alguém vai dizer: por que eu não estou encontrando? Talvez porque Ele está em uma direção e você em outra direção. Talvez porque você tem medo. Talvez porque você não confia e não obedece. Talvez porque você está fazendo o que não era para fazer. Talvez é porque você está num lugar que não era para você estar. Se aquele povo tivesse permanecido no Egito, eles não experimentariam o sobrenatural de Deus. Tudo que aquele povo precisou para viver tudo isso foi ouvir o chamado de Deus para sair do Egito e seguir Ele para uma terra que Deus iria mostrar. O nosso problema está justamente em escolher ouvir e obedecer rapidamente. Diga comigo assim: escolher ouvir. Diga: escolher ouvir e obedecer rapidamente. Queremos chegar à terra prometida sem seguir a arca, que é a presença de Deus. Queremos fazer nossas próprias escolhas e ainda colher frutos sobrenaturais. Se a arca não vai na sua frente, não há fruto sobrenatural. Já teve vários momentos em minha vida que eu fiz escolhas baseadas no medo, e todas elas me trouxeram dor, desgaste físico e emocional, frustração. Mas também teve grandes momentos na minha vida que eu escolhi confiar na direção de Deus, mesmo quando eu não entendia, que me geraram os melhores frutos e os melhores resultados que eu tenho hoje. Tudo porque uma atitude de confiança e obediência te dá acesso à provisão e abundância, proteção diária e destino certo. Quando Deus disse para mim: levanta e começa uma igreja chamada Oxygen Church, não fazia sentido nenhum para mim. Eu não tinha reputação, não tinha como, mas sem um ato de confiança e obediência, nós estamos vivendo isso há 6 anos. Talvez você esteja sofrendo hoje no processo, no deserto, mas tudo o que precisa é se arrepender hoje e escolher seguir Ele. Ele me disse hoje, enquanto eu orava, estava com Ele, Ele me disse: pessoas hoje vão chegar lá, e eles literalmente falaram hoje assim comigo: eu preciso de uma resposta, Senhor. Essa é a resposta de Deus para você. Confia.
Se somente Ele sabe onde está a terra prometida, por que seguir os seus próprios desejos e instintos, se só Ele sabe o caminho? Por que não confiar? Por que não ouvir? Hoje eu estava conversando com um dos nossos voluntários, e ele falou: pastor, estou passando por uma situação. E eu falei assim: o que Deus tem falado com você na sua mente? Quando você ora, você fecha os seus olhos. Ele falou: não sei, talvez seja porque eu esteja só falando. Esse é o nosso problema. Quando a gente tem medo, insegurança, a gente só fala e a gente só tenta encontrar respostas. A gente não sabe que a fonte de todas as respostas já habita em nós. E se você ficar em silêncio, Ele vai falar o que você precisa fazer. E muitas vezes Ele vai falar algo que não faz sentido, mas nós precisamos confiar e obedecer. Tudo o que você precisa fazer hoje é escolher confiar na direção de Deus. Como Ele vai falar com você? Eu te desafio nessa semana: fechar os seus olhos. E como eu sempre digo, eu estou mudando agora, eu tenho melhorado o meu ensinamento. Eu digo: não precisa mais fazer campanha para ouvir a Deus. Não é que eu tenho que fazer agora um período de jejum para ouvir Deus. Não é que agora eu preciso orar bastante para ouvir Deus. Não, você só precisa fechar os seus olhos. Ele habita em você e Ele vai te responder imediatamente. Deus é o Deus do já. Do já. O problema é que nós não queremos ouvir. Feche os seus olhos.